Brasil. Sabe que não tem desenho animado de manhã no Brasil mais? Se vocês estão assistindo, você também devia assistir, eu assistia, né? TV Globinho? Todo mundo tava aqui, assistia TV Globinho, assistia lá o SBT, Disney Crush, bababá. Por que não tem mais? Não sei, realmente não sei. Porque há alguns anos atrás, um instituto, se eu não me engano, a Anis, ele fez uma campanha dizendo que a propaganda está corrompendo as nossas crianças. E esse Instituto Anis, por coincidência, é financiado por uma das sócias do Itaú, uma das herdeiras. Que financiou a campanha do Lula, inclusive. Pra E caralho. aí, esse instituto fez uma campanha enorme para banir a propaganda infantil da televisão aberta. E isso foi feito via resolução, não foi nem congresso, tem uma resolução do Conselho de Criança, Adolescente, algo assim, proibindo propaganda infantil. E aí, quando eu mato a propaganda infantil na manhã, eu mato o programa infantil, porque não tem mais como financiar. Faz sentido. E aí eu abro espaço para quê? Para o programa adulto, que quem que vai ser o patrocinador no intervalo? O Itaú. O Itaú. Então aí eu abro mais espaço para o Itaú patrocinar. Então veja como uma coisa é conectada com a outra, né? Puxando o que você falou aí. E veja como, no fim das contas, eu estou aqui, né, defendendo mais liberdade, liberalismo, que é justamente contra isso. Sim, eu acho que essa é a melhor arma do liberalismo, que é o fim dos monopólios, né? Porque um monopólio ele só existe através da atuação estatal para garanti-lo. Se não existe um garantidor estatal, o monopólio não se forma, né? Vai vir alguém e vai roubar uma fatia do mercado ali, porque alguém sempre consegue fazer algo melhor, né? Pelo menos em teoria. Mas o Estado hoje garante esse jogo, essa máfia. E essa máfia comprou o Estado e transformou o país numa colônia. Será que a gente vai continuar sendo colônia para sempre? Ou existe uma chance do Brasil se tornar uma nação soberana e começar a realmente trabalhar em si próprio para mudar e alterar suas leis, que a gente já sabe o que tem que fazer. Tipo, é óbvio que o imposto de indústria, onde o cara nem vendeu o produto da indústria ainda, você já tá cobrando, não faz sentido. Entendeu? É óbvio que cobrar 50% de imposto sobre consumo na maioria dos produtos não faz sentido. Essas coisas a gente já sabe que podem mudar, mas não mudam por causa dessa máfia. Não só, né? Esse imposto ele vai financiar o programa social, vai financiar o Bolsa Família, vai financiar o SUS, vai financiar um monte de porcaria que o Estado financia, vai financiar a Universidade Federal fazer lá a palestra sobre o não sei o que prolapsado, entendeu? Vai financiar 500 bilhões em juros da dívida todo ano, no imposto a 13%, né? Mas isso é porque o governo gastou lá atrás, né? Então, assim, o que acontece? A dívida ela é emitida porque o governo lá atrás gastou e ela precisa financiar com dívida. E quem fez lobby para ele gastar? O próprio governo faz, ou a própria população faz. Quer um lobby maior do que você votar num cara de esquerda que defende aumentar o Bolsa Família? E quem patrocinou esse cara? Entendeu? Exato. Essa dívida ela foi totalmente construída, de propósito, né? Mas a dívida ela é só assim, ela é só o gasto estatal que ele teve que ser pago com mais dívida, né? O governo só tem 3 formas de financiar. Ou ele cria mais imposto, ou ele cria mais dívida, ou ele aumenta a inflação, imprimindo dinheiro. E apesar da galera aí ter a MMT, a nova lógica monetária, dizendo que inflação não é gerada por impressão de dinheiro. E um cara desse acabou de ser indicado para diretor do Banco Central. Imagina daqui... Do país? Do Brasil? Do Galopo, né? Que é o Banco Central é uma instituição privada. Então, 2000 não, é estatal, né? O Banco Central. Mas é uma autarquia estatal, é federal, né? Mas já está caminhando para quê? Para chegar lá no final de 2024 e o cara fala, não, agora a Selic tá 3, agora eu vou botar 5 na canetada. Sim. Qual que vai ser o efeito disso? Sei lá. Inflação. Imagino. Inflação. Mas, porque pior do que a dívida ainda é o governo pagando, e boa parte de quem comprou a dívida são pessoas físicas. Você pega lá o gráfico de divisão da dívida, boa parte é investidor brasileiro. Então, quando o cara de esquerda fala, não, tem que dar um calote na dívida, ele tá falando para dar um calote em 15, 20 milhões de pessoas que têm título lá do Tesouro Selic e tudo mais. Eu duvido que a maior parte do dinheiro não está concentrado em poucas pessoas nessa dívida aí. Eu duvido muito, assim mas não, o Lula, quer uma coisa muito pior que o Lula fez no primeiro governo, pouco falado, o Lula, ele até nessa campanha, ele fala, não, porque eu paguei a dívida externa e eu salvei o país da FMI. Como que ele fez isso? Ele trocou a dívida externa por uma dívida interna 2 vezes maior. Aí o banco grande se beneficiou, o brasileiro. Aí sim, né, nessa troca. Agora, a dívida, o único efeito que você pode fazer para reduzir a dívida é o governo gastar menos do que arrecada. Aí ele consegue pagar mais parte da dívida, que é o superávit, que a gente chama, e aí ele consegue reduzir a dívida. Mas você concorda que esses juros gigantescos fazem parte de um esquema de transferência de renda do mais pobre para o mais rico?
Tudo é transferência de renda. A inflação é transferência de renda. Também. Né? Só que o juros mais alto, ele evita a inflação, que é muito pior para o mais pobre. E tem evitado a inflação? Não tem, né? Os juros têm sido alto para sempre e nunca a inflação diminuiu, né? Não, a inflação agora está em 6%, mais ou menos. Né? A dos números, né? A dos números, Então, mas assim, você pega Estados Unidos também está em inflação altíssima, a mais alta nos últimos 20, 30 anos, que também está até maior do que a brasileira. Mas por que a inflação brasileira está tão alta? O pessoal esquece que lá, governo Bolsonaro, no meio da pandemia, todo mundo fez campanha, Globo inclusive. Não, tem que gastar mesmo, vai distribuir dinheiro. Foi lá 800 bi de reais gastos em um ano. Não, tem que financiar todo mundo que está em casa. Ué, efeito a inflação. Esse é o efeito. Aí agora, no final do ano, foi aprovada a PEC da transição. Mais 215 bi de gastos. O efeito é a inflação. Não tem o que fazer. E aí o Banco Central sobe os juros para controlar a inflação. É isso. Eu não acredito nisso, cara. Pra ser sincero, eu não vejo dessa forma, não, mano. E você vê como? Eu vejo que a esquema das dívidas dos países, de todos os países, é um esquema de transferência de renda planejado por essa oligarquia nacional para sugar as nações e para impedir o desenvolvimento brasileiro. Coisa que essa oligarquia sempre fez. Mas até a dívida americana é trilionária. Então, inclusive, tendo que discutir de novo, aumentar o limite da dívida dos Estados Unidos. Sim, mas eu não coloco... A dívida é muito maior, inclusive, que a brasileira. Mas... A diferença é que os Estados Unidos, a moeda dele é dólar e o mundo inteiro usa dólar. Então, ele exporta inflação para todo mundo. É uma grande diferença, né? O Brasil não tem essa opção, só que a China já está combatendo isso, né? Sim, mas eu não coloco essa oligarquia como americanos, entendeu? Eles não são americanos, nem europeus, eles não têm países, eles inclusive são internacionalistas. Para eles, essa noção de país é uma noção do passado e ultrapassada. Eles não querem mais que isso exista. Eles querem, inclusive, que exista um governo mundial no qual eles colocam os seus burocratas e controlam o mundo de uma maneira muito mais centralizada e fácil. Esse é o plano, entendeu? Então, quando você fala, não, mas os Estados Unidos também tá com dívida. Sim! Porque o jogo de fuder os países está acontecendo nos Estados Unidos também, não só no Brasil. Agora veja o contrário, né? Tem um exemplo prático nosso, não precisa nem ir muito longe, né? Governo Temer. O governo Temer, ele entrou, ele falou para todo mundo, não vou ser candidato à reeleição, então ele tinha apoio para aprovar as reformas, porque ninguém ia concorrer com ele depois. E ele aprovou, né? Avançou a reforma da Previdência, não aprovou por causa daquele escândalo lá da JBS, que foi a Globo que divulgou e depois viram que não era isso, mas até aí acabou com a reforma ali, né? A Globo matou a reforma, foi aprovada 2 anos depois no governo Bolsonaro. Mas ele fez algumas reformas, reduziu o gasto, o efeito foi que os juros caiu. Tudo bem. Simples. Então, assim, se o governo reduz o gasto, o mercado financeiro, que são milhões de pessoas investindo, né, não existe aquela coisa, o mercado financeiro Faria Lima. Claro, tem muita gente a Faria Lima, mas tem milhões investindo na Bolsa. Não, mas e aí o mercado financeiro... analogia, pô. Não, calma. Tem milhões de pessoas investindo, ok, mas se for pegar o grosso do dinheiro, a maioria desse dinheiro pertence a poucas pessoas, pô. Tá, tem milhões de pessoas com 10 mil reais investindo em tesouro direto, mas tem 100 pessoas com 300, 800 bilhões de reais. Mas a lógica econômica para todos é a mesma, Monark. Se o governo vai gastar menos, eu consigo enxergar que ele vai... E você acha que eu consigo enxergar que ele vai ter uma sobra de dinheiro para pagar a dívida, logo eu exijo menos juros. É isso, tanto que o juros caiu no Brasil. Né? Chegou a 2% lá no governo Bolsonaro, que também o Brasil não tem estrutura para ter juros de 2%, porque o governo gasta muito. Mas chegou a 2%, tanto que agora disparou para 13% de novo, porque não era insustentável ter juros a 2%. Mas chegou a 2%. Assista esse podcast na íntegra no rumble.com/monarquix. Aponta o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!